Oi, pessoas, tudo bem? E aí? Espero que sim. Pessoal, vamos continuar a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita. Nós paramos no último vídeo, no capítulo 4, iniciando o ataque. Bora lá? Vem comigo. Deixa eu organizar aqui essa cadeira antes que ela comece. Vamos nessa. Os dias correram e o trabalho no centro espírita prosseguia em relativa tranquilidade. Nas zonas espirituais inferiores, porém, os adversários já de verdade estavam prontos para o ataque. Júlio César, qual doente mental, gritava palavras de ordem seguidas dessas orientações. Camaradas, nossa hora chegou. Já fui informado de que os emissários da luz igualmente se organizaram, falando aos responsáveis encarnados da maldita instituição sobre os nossos planos. Já esperávamos por isso, espíritos fracos nos denunciaram. Isso não vai nos impedir. O odioso templo permanece impregnado de fluidos amorosos. Nós também somos muitos e dispomos de poderosas vibrações negativas. O nosso momento chegou. Gonçalves, Gonçalves, gritou o infeliz procurando entre a multidão seu capataz. Estou aqui, senhor, respondeu o servo diabólico. Já fez a verificação dos principais trabalhadores? Sim, aqui está o levantamento dos 10 dirigentes que serão visitados por nós. Temos, por exemplo, os registros da responsável pelo atendimento fraterno. Veja, o nome dela é Márcia Boaventura. Identificamos após dias de observação que é uma mulher dedicada ao trabalho espírita. Nos últimos 5 anos, dizem os relatórios que nunca faltou nos dias de plantão. Promove periodicamente reuniões com seus cooperadores. Está sempre disposta a ouvir sugestões, trata todos com afabilidade e doçura. Evita os comentários menos edificantes e está distante das fofocas, trabalhando com espantosa seriedade, guardando e recomendando o absoluto sigilo sobre todos os casos de atendimento. Através dela, não temos nenhum campo de ação, sem contar a proteção que angariou pelo trabalho tão bem realizado, quase não oferece brecha, limitando 1% da nossa influenciação sobre ela. Entretanto, para nossa grande alegria, ela é casada com um homem possuidor dessas densas vibrações, o que nos permitiu a aproximação e convivência em sua própria residência. Avesso ao espiritismo, o esposo frequenta raramente os cultos. Frequenta raramente os cultos de uma seita evangélica. Carregando na mente a ideia de que a doutrina espírita é coisa do diabo. Isso, interrompeu o mandante. Eis aí o nosso homem. Incentive-o a continuar na igreja, acompanhe-o, ore com ele se for preciso. A igreja? Perguntou o serviçal admirado. Sabe mesmo o que está me mandando fazer? Insistiu um capataz completamente atordoado. Explique melhor, senhor, quais são seus objetivos. Preste bem atenção, Gonçalves, disse o astuto Júlio César, aproximando-se do empregado e abraçando-o como se desejasse falar-lhe em secreto. Guardando o brilho estranho nos olhos, retirando-se a passos lentos para o local isolado, enquanto ditava com uma voz soturna aos ouvidos do tolo servidor das trevas este triste plano. Vamos atormentá-la, envolveremos de tal forma o infeliz do marido que ele fará da vida dela um inferno, e a pretexto de manter a harmonia do lar, ele terá de abandonar as tarefas, e aí, adeus afabilidade e doçura. Mestre, contra-argumentou Gonçalves, há ainda uma outra coisa a considerar. O marido é dado à bebida. Se o incentivarmos à igreja, as orientações, ainda que fanáticas, ameaçando os adeptos com o fogo do inferno, poderá levá-lo a largar o álcool, impossibilitando-nos de utilizar mais esse trunfo. Ora, respondeu o obsessor-chefe, que trunfo melhor poderíamos ter senão o medo do inferno? Nós somos os próprios demônios. Deixe que o infeliz pare de beber. Para nós o que importa é infernizá-la, irritá-la, naquilo que possui de mais sagrado. Ela não aguentará os argumentos de um marido fanático e, além do mais, poderemos fazer com que toda a economia doméstica seja mensalmente conduzida à igreja, contribuindo à obra do Senhor, perturbando-lhe ainda mais a vida financeira e a convivência familiar.
Assim, ela será obrigada a procurar um emprego, a fim de suprir as necessidades básicas, afastando-se definitivamente das tarefas do centro espírita. Não se esqueça, continuou o perverso coordenador, de verificar na instituição alguém cujas vibrações denotem desejo ardente de assumir um cargo. Veja entre os próprios companheiros de Márcia se há brechas neste campo. Quem sabe um desejo escondido, uma pontinha de inveja, etc. Incentive-os a cobiçar esta colocação. Aproveite um daqueles dias em que os trabalhadores demonstram natural irritação, ocasionada pelas atividades frenéticas da vida moderna, fazendo com que alguns comecem a se aborrecer com orientações da coordenadora. Faça brotar entre eles ideias de que a responsável pelas entrevistas gosta de mandar. Aparecer e dominar. Assim, quando a nossa querida irmã abandonar o trabalho espírita, compelida pelo marido, outros estarão à disposição, ávidos pela disputa do cargo de entrevistador-mor, e os que forem reprovados certamente se afastarão melindrados. Os que ficarem não terão a mesma eficiência da nossa vítima e será o fim do atendimento fraterno bem organizado daquela casa. Plano perfeito. Vamos, ordenou o mandante perverso. Não quero mais perder tempo. É preciso valorizarmos as horas, o atendimento fraterno precisa ser desestruturado a qualquer preço. Mas, senhor, disse o secretário das obras, não deveríamos visitar primeiramente, como estava programado, o presidente da casa, juntamente com o diretor doutrinário? Não deveriam ser as primeiras vítimas da nossa perseguição? Já estão sendo, respondeu o organizador astuto. À medida que os departamentos forem atingidos pela nossa influenciação, quando o funcionamento das tarefas começarem a se comprometer, é impressionante como eu preciso pausar, porque toda vez que eu começo a ler, eu começo a espirrar. Alguns vídeos pra trás acabou que isso aconteceu durante a gravação, mas eu não quero fazer isso não. É muito ruim. Vamos voltar. À medida que os departamentos forem atingidos por nossa influenciação, quando o funcionamento das tarefas começarem a se comprometer, haverão de se preocupar e muito provavelmente se irritarão pouco a pouco, abrindo-nos o canal de influenciação. Preciso fazer com que a organização esteja acima da fraternidade. Aí ficará mais fácil nossa infiltração. Brechas serão abertas por todos os lados e as nossas ideias serão captadas com mais facilidade. Organizaremos o restante dos perseguidores para visitarem outros dirigentes. Quero cuidar do caso Márcia Boaventura com especial atenção. Os obsessores deixaram as cidades das trevas em direção à residência do casal Boaventura. Márcia, tarefeira no campo das entrevistas, permanecia junto às atividades domésticas. O marido, criatura azeda e difícil, desenvolvia ondas de impaciência e indignação pelo trabalho da esposa no centro espírita, argumentando. O marido, criatura azeda e difícil, desenvolvia ondas de impaciência e indignação pelo trabalho da esposa no centro espírita, argumentando. Mulher, você tem que parar com essas coisas de espiritismo. É preciso pensarmos um pouco mais em nossa vida financeira. Quanto você recebe do seu centro pelas horas que empenha ao serviço do espiritismo? Recebo consciência tranquila de ter realizado algo de bom em benefício dos semelhantes. Basta, disse o marido, visivelmente irritado. Diga, quem que põe comida nessa casa? Quem paga as despesas domésticas e, além do mais, quem financia o transporte coletivo que lhe conduz ao centro? É você, meu bem, respondeu a esposa, procurando tolerá-lo, e contra-argumentou. Mas veja, tenho cumprido com os meus afazeres, a casa permanece em ordem, nada lhe falta, faço todas as suas vontades. Do que é que você se queixa? Só porque me dedico algumas horas por semana aos trabalhos voluntários promovendo o bem? O homem rude de vibrações densas, vencidos por palavras calmas, lúcidas e apoiadas na autoridade moral, calou-se pensativo. Foi nesse interim que os adversários de verdade envolveram esses pensamentos. Ah, igreja, vá para a igreja e mostre a ela que você é mais caridoso. Se ela vai ao centro, você também pode ir aos cultos evangélicos. Deus precisa de você.
e sendo envolvido por pensamentos exteriores, porque desejasse sair de casa, desenvolveu as ideias que lhe chegavam vagarosas. Horas mais tarde, Boaventura, ladeado por Júlio César e Gonçalves, os intérpretes das trevas, adentrava o luxuoso templo, desejando ouvir argumentos para libertar a esposa do espiritismo. A igreja mantinha espaço amplo e moderno, centenas de lugares à disposição da massa de necessitados. Fisicamente, inspirava respeito. Espiritualmente, porém, era o refúgio das entidades maléficas, interesseiras, sensuais e exploradoras. Uma multidão de espíritos desequilibrados aguardava a turba de encarnados, músicas envolventes aos compositores encarnados daquele agrupamento com o objetivo de hipnotizar e envolver as mentes menos preparadas. O templo, erguido em homenagem a Mamon, era administrado espiritualmente por Daniel, entidade que, em sua última encarnação, fundou inúmeras seitas fanáticas que exaltavam o dinheiro. Sentado em cadeira especial, representando um trono celeste ao centro do palco, o coordenador inferior controlava todo o movimento das entidades malvadas. Daniel, notando a chegada de Júlio César, de sobressalto dirigiu-se ao seu encontro, em posição de subserviência, declinou essa reverência. Salve o grande Júlio César! Você me conhece? Perguntou o grande perseguidor admirado. Quem já não ouviu falar de figura tão ilustre? Claro que eu conheço. Sei que o senhor é um dos obsessores imediatos da falange da qual faço parte. Sei também que administra respeitável cidade dedicada às obsessões. Tenho comigo informações básicas do seu currículo. Entre elas, conheço sua especialização em destruir centros espíritas. Eu o admiro sinceramente. Não é fácil perseguir aqueles que têm conhecimento de como as coisas espirituais funcionam. Aqui, por exemplo, vez ou outra os espíritos da luz se apresentam arrebatando muitos dos nossos encarnados. Trabalhadores deste núcleo não dispõem do intercâmbio mediúnico ostensivo, da fé raciocinada, da caridade pura, o que facilita muito o meu trabalho. Mas quanto ao senhor trabalhando de tão perto e tão corajosamente junto aos tarefeiros dos centros espíritas, isso não é para qualquer um. Seja bem-vindo em minha casa. Eu quero que saiba, sou Daniel, desde agora o seu servo. O mandante das trevas quase explodiu de tanta satisfação. Recompondo-se dos elogios do colega, falou dessa forma. Estou agradecido, Daniel, pela sua hospitalidade. Isso facilitará muito o meu trabalho. Será recompensado por isso. Falarei aos meus superiores da sua boa vontade em ajudar e da sua colaboração, que certamente será promovido. Não, senhor, replicou a entidade alucinada. Não desejo promoção. Sei o quanto as vagas na sua equipe são concorridas. Uma oportunidade ao seu lado para mim já estará excelente. Desejo mesmo aprimorar as minhas condições da influenciação negativa. Ótimo, disse Júlio César. Ficará conosco sobre as ordens do meu secretário. Sua presença nos será útil. Já que demonstra tamanha atenção para conosco, quero falar dos nossos planos. Preciso de sua ajuda para influenciar alguém em especial. Está vendo aquele senhor na terceira fila direita? Sim, respondeu Daniel. Precisamos fazer com que fique completamente fascinado pelas ideias que você divulga aqui. A esposa dele, por realizar um trabalho que nos incomoda, é quem estamos tentando atingir. Ela é uma rocha moral, espiritualizada e dedicada ao próximo. Não temos condições de atingi-la por vibrar em outras faixas, sintonizando constantemente com os mensageiros da luz. Por isso, estamos sendo obrigados a desenvolver verdadeira manobra, ocupando-nos um tempo precioso, mas valerá a pena. Gostaria apenas que nos concedesse a palavra e que nos permitíssemos envolver o pastor no momento do culto, para que as nossas colocações possam atingir Boaventura em cheio. Quanto a isso, o senhor não terá problema. Clodoaldo, nosso valoroso pregador encarnado, atende às nossas ondas mentais com muita facilidade. Só um instante. É também ligado aos nossos interesses. Muito bem, concluiu Daniel. Está autorizado. Entretanto, precisamos nos apressar. O culto vai começar em instantes. Aquela seita edificara um rico templo em homenagem a Mamon. Fluidos de interesses materiais estavam impregnados por toda parte, evidenciando a exploração humana.
Entre os coordenadores encarnados, a sinceridade era inexistente. O desejo de servir despretensiosamente ali não existia. Pessoas interesseiras foram atraídas pelo comércio da fé. A cobiça e a ambição dominavam os sentimentos dos representantes do templo, onde a palavra de Jesus deveria ser vivida, mas assim não acontecia. Entidades terrivelmente inferiores ensaiavam discursos para o culto. Pouco a pouco, a igreja era ocupada por pessoas com as mais variadas dificuldades. Muitas revestidas de fé verdadeira, de méritos espirituais, de honestidade e amor, também se apresentavam engrossando as fileiras do luxuoso santuário. Próximo do início das atividades, marchas musicais foram tocadas, preparando o psiquismo dos presentes. Terminando o show de músicas lúgubres, figura esquisita adentrou no ambiente físico, que era Clodoaldo, o pastor-chefe. De posse do livro sagrado dos cristãos, a criatura austera de intenções sombrias contemplou demoradamente a extensa plateia de necessitados, preparando-se para falar, quando foi envolvido pelos 2 intérpretes das trevas que lhe ensinaram esse discurso. Meus irmãos, os sofrimentos do mundo representam o castigo divino. Se você sofre é porque está em débito com Deus e precisa saldar esta dívida. Nós, os pastores de Deus, recebemos um dom do Eterno Pai, o de aliviar e até acabar com esses sofrimentos. Somos mensageiros do Senhor. Entretanto, nada na vida é de graça. Deus espera que você faça a sua parte. Dê conta de sacrifício para libertar dos problemas espirituais que lhe atormentam. E é sobre o sacrifício que vamos falar. É preciso ter coragem para agradar a Deus e ter fé para conquistar a simpatia dele. Ser ousado nas rogativas dirigidas a Deus. Se você quer ser livre dos problemas, doe sua parcela de sacrifício para a edificação do reino de Deus na terra. É a igreja, que é a casa de Deus, que precisa de sua contribuição para consolar a multidão de desafortunados filhos do Senhor. Estranha força partia do pregador, poderosas vibrações magnéticas prendiam a atenção do público. Júlio César estava transfigurado, ligara-se com planos mais inferiores, mentalizara a figura mítica de Satanás, assumindo perispiritualmente a forma mitológica, impressionando os adversários do bem. Daniel, contudo, dizia: lindo, que capacidade! Esse é o meu mestre, meu mentor, que as trevas lhe acompanhem, Júlio César. Gritava um novo discípulo, sustentando o camarada com pensamentos menos edificantes. Todo aquele, continuou com o representante da maldade, que contribuir com Deus será sempre o dobro. Portanto, quem mais doar, mais receberá. Neste momento, gritos de aleluia foram pronunciados pelos profissionais da fé, incentivando o povo a concordar com os absurdos proferidos pelo pastor, que exaltava a insensatez. Boaventura estava impressionado. Os olhos brilhavam à maneira daqueles que estão ébrios de ambição. Sentia-se atraído pelo pastor, notava ares de simpatia para com aquele homem. Clodoaldo, influenciado por Júlio César, ligou-se a Boaventura, olhando-o incessantemente como se estivessem imantados pelo estranho magnetismo. O esposo de Márcia não buscava algo espiritual verdadeiro, mas benefícios puramente materiais, como muitos dos presentes. Pensava na reforma da casa, em aumentar a renda doméstica e, quem sabe, enriquecer com a ajuda divina. Isso facilitava muito a atuação dos perseguidores. Neste ponto, os adversários espirituais começaram a gritar, instigando a massa: doem, 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 doem tudo, tudo para o Senhor, Deus é o nosso Salvador. Risos. Essas palavras eram repetidas pelos trabalhadores encarnados. Via-se nitidamente as mãos encarquilhadas ofertarem os últimos recursos, homens fortes ofertando o salário do mês, mães desesperadas doando os últimos centavos. Engordando os cofres do santuário erguido a Mamon. O cenário era triste, vários espíritos bons penalizados aguardavam a hora oportuna para ajudar.
Terminado o momento do ofertório, o pastor fez uma rogativa. As palavras pediam a Deus pelos necessitados, mas o coração contava as moedas. Entretanto, centenas de pessoas oravam com fervor. Inúmeras possuíam méritos, e nessa hora os benfeitores espirituais, que estão em toda parte, ali se apresentaram, atraídos pelos pensamentos das pessoas nobres de sentimento, colhendo os pedidos sinceros, que muitas vezes, numa explosão de fanatismo, eram feitos aos gritos, e naquela algazarra, os verdadeiros espíritos do Senhor, que não eram vistos ou percebidos pelos adversários do bem, trabalhavam silenciosamente, anonimamente, promovendo passes magnéticos nos enfermos, recolhendo obsessores, espíritos recém-desencarnados, almas sofredoras infelizes no extraordinário trabalho de benemerência. Terminada a prece, muitos sentiam-se aliviados, atribuindo a melhora ou a cura aos poderes místicos do pastor. Eram literalmente os falsos profetas anunciados por Jesus. No processo da seleção em que a Terra se encontra, é natural que Deus nos permita agirmos com liberdade, pois que estamos sendo classificados através dos próprios atos. Entretanto, nada foge à lei da causa e efeito. Essas expressões dolorosas terão que ser consertadas pelos próprios enganadores. Mesmo em núcleos dedicados à exploração humana, Deus direciona luzes, enviando os bons espíritos para socorrer quando clamarem quando clamarem sinceramente por misericórdia. Júlio César, ladeado o porta-voz de Mamon, fortalecia-o com um discurso mentiroso. Eu lhe solicito, Senhor, que aqueles que contribuíram com a sua obra sejam especialmente abençoados e que os males espirituais sejam retirados e os demônios afastados. Nesse instante, os atores contratados caíram ao solo, simulando manifestações demoníacas, sugestionando as mentes fracas perturbadas pelos adversários do bem e repetirem aos atos tresloucados. No plano espiritual, as entidades debochavam, riam e divertiam-se da crendice espiritual, da crendice popular, ao mesmo tempo em que muitos frequentadores encarnados ficaram temerosos, aguardando a expulsão dos demônios pelo pastor, que, pronunciando as palavras combinadas, afastou espíritos impuros dos atores, enquanto os ajudantes despertavam as mentes impressionadas, estabelecendo a ordem no ambiente físico. Concluída a encenação, ainda fortemente envolvido pelos coordenadores das trevas, o pregador continuou: Vocês viram o poder do demônio? Mas o nosso poder é maior. Aleluia! Aleluia! Todos aqueles que não têm fé caem nas garras de Satanás. Ele age de várias formas, tendo a sua morada nos centros espíritas. Neste momento, Júlio César retirou-se ligeiramente do campo de ação do expositor da mentira, aconchegando-se à boa-ventura, influenciando-o para que as informações o convencessem. O espiritismo, continuou o orador das trevas, é a doutrina do demônio. Os espíritas são adoradores da maldade. Aqueles que abraçam essa doutrina têm a vida atrasada. Os homens que são casados com mulheres que trabalham nesse movimento podem ser contaminados. O contrário também é verdadeiro. A residência fica marcada e o diabo poderá arrebatá-los do dia para a noite. Se alguém aqui possuir parentes frequentando ou trabalhando nessas casas, deixem os nomes para a reunião de libertação, onde afastaremos o demônio, amarrando-o definitivamente, confinando-o no inferno, de onde nunca deveria ter saído, livrando os lares dessa indesejável companhia. Sejam fortes, não deem trégua aos espíritas, convençam os parentes, tragam ao nosso templo. Todo aquele que consegue converter um irmão à nossa fé, cresce aos olhos de Deus. Não tolerem as conversas espíritas, Satanás é quem orienta essas casas. Boaventura parecia estar em transe, e uma onda de ódio iniciada por Júlio César invadiu-lhe a alma, fazendo-lhe refletir erroneamente desta forma. Por isso que então eu permaneço na pobreza. Esse é o motivo de não conquistar nada materialmente. Márcia vai me pagar. O mandante das trevas lançou um olhar para o pregador, ajudando-o a terminar a ridícula exposição, fazendo-o pronunciar essas palavras. O Espírito de Deus está dizendo que aqui há várias pessoas com este problema. Aqueles que possuem amigos ou parentes envolvidos com o espiritismo, por favor, levantem a mão. Dezenas de pessoas se apresentaram. O pastor então se colocou à disposição para o final do culto conversar individualmente com aqueles que quisessem libertar os seus parentes do demônio, recuperando paz familiar.
Capítulo 5. Estimulando a vaidade. O plano de Júlio César fora muito bem executado. Clodoaldo conseguira convencer Boaventura de que permanecia inebriado pelas novas informações. Os adversários da paz comemoravam. Júlio César, conversando animadamente com o capataz, informou: pronto, só nos resta guardar agora a semente que foi lançada. A terra é muito boa. Boaventura, de retorno ao lar, haverá de infernizar a nossa querida Márcia. Efetuando a discórdia, retirando naturalmente a esposa do equilíbrio, o marido fanático haverá de massacrá-la, destruindo-lhe pouco a pouco a disposição para os trabalhos espíritas. A tarefa do atendimento fraterno perderá uma das suas melhores cooperadoras. E agora, mestre? Perguntou Gonçalves, desejando saber dos planos íntimos do mentor das sombras para a continuidade do processo de infiltração. Agora, meu caro, cabe-nos verificar os grupos de assistência espiritual. Mas vamos abandonar o Carlos, Márcia Boaventura? Questionou o servo da maldade. Não abandonaremos esse processo, simplesmente precisaremos dar tempo ao tempo para que a semente do fanatismo plantada na mente de Boaventura germine. Mais tarde, retornaremos à residência da coordenadora do atendimento fraterno para as devidas verificações. Essa operação, meu querido, requer muita paciência. Todo cuidado é pouco. A organização e a cautela são a alma desse empreendimento. Toda infiltração começa pequena, quase imperceptível, para depois ganhar volume, causando dor, destruição ou pelo menos inúmeros prejuízos. Caminhando lentamente ao lado do comparsa, com uma das mãos tocando a fronte, com que recapitulando os próprios pensamentos, Júlio César informou: o plano de Júlio César foi muito bem executado. Clodoaldo irá convencer Boaventura, que permanecia inebriado pelas informações recebidas. Ixi. Pessoas, eu fiz um erro. Eu vou voltar um parágrafozinho, porque eu voltei aqui e comecei a ler a página de novo. Tem hora que deu uma confusãozinha. Por isso que eu parei aqui. Eu falei, olha isso aqui. Caminhando lentamente ao lado do comparsa, com uma das mãos trocando a fronte, como que recapitulando os próprios pensamentos, Júlio César informou: nossas atenções estão voltadas para grupos de fluidoterapia. Devemos fazer seguir entre eles a concorrência e a disputa. Mas, senhor, perguntou o secretário da maldade, como conseguiremos penetrar no centro espírita? Não dispomos de autorização. Como iremos romper as barreiras do centro? Como faremos para despistar os mensageiros da luz? Chega, chega, gritou o mandante. Não vem me perturbar com tantos questionamentos, ora. Como vamos entrar? Aproveitaremos os desequilíbrios humanos, as brechas como orgulho, mesquinhez, desejo de mando, vaidade e etc. Enquanto você marca os passos, eu já recebi valoroso relatório dos nossos comandados, que permanecem juntos de muitos tarefeiros encarnados. Eles têm livre acesso na instituição por serem acompanhantes usuais dos tarefeiros do centro, que não vivem a mensagem cristã, que fazem parte dos grupos de fofoca, que são sempre do contra, daqueles que desejam reformar tudo e nunca estão satisfeitos com nada. Identificamos em 3 grupos parasitas que nutrem o desejo ardente em desenvolver a faculdade de cura. Acreditam ser especiais, embora suas tendências para o fanatismo permaneçam controladas pela organização e o estudo doutrinário esclarecedor, contendo certas ideias. Não possuem nem de longe a raríssima faculdade de curar instantaneamente as enfermidades. Mas e aí? Perguntou Gonçalves. Aí, meu amigo, nós vamos dar a eles as faculdades de cura. Como assim? Simples, aproveitando a brecha de inúmeros tarefeiros. Penetraremos na instituição. Dos assistidos que adentrarem a sala de passe estiverem sobre um processo obsessivo, e ainda, se esses obsessores fizerem parte de uma assistência falange, solicitaremos que se afastem momentaneamente, causando uma cura instantânea, aparente. O resto, se eu conheço bem a criatura humana, acontecerá naturalmente. Não entendi, disse Gonçalves. O senhor pode explicar melhor? Fácil, meu querido. Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Opa! Perdão. Ai, eu odeio editar.
Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade, não compreendem que os passistas são simples instrumentos, embora haja sempre uma parcela do magnetismo humano, e por desejarem agradecer os recursos recebidos, logo o endeusamento baterá às portas das salas de fluidoterapia, fazendo com que os passistas disputem entre si quem dispõe maiores recursos magnéticos. Ah, mestre, o senhor é um gênio. Gonçalves, alertou o obsessor-chefe, preste bastante atenção. Uma vez dentro da instituição, todo cuidado é pouco. É provável que não veremos as entidades superiores laborando naquela casa. Provavelmente sentiremos certo desconforto psíquico pelo contraste das nossas vibrações. Dos cooperadores espirituais que pudermos enxergar, por trabalharem intimamente ligados à nossa esfera de atuação, com o objetivo de arrebatar muitos dos nossos, evite fixar-lhes o olhar, pois vibrações amorosas tentarão nos retirar do caminho. E se porventura lhe agarrarem, evite pensar naqueles que você amou um dia. Não se contamine com a fraternidade e muito menos deixe-se tocar por palavras doces e afetuosas que os nossos adversários certamente tentarão nos transmitir. Se uma fraqueza qualquer envolver, chame por mim. Você ainda que com suas dificuldades no campo do intelecto, é por demais valioso. Chamou o cara de burro. Desculpa, gente. Mas isso aqui foi... Vou usar isso. Perdão. Ninguém tá puro. Perdão, gente, mas eu não chamaria uma pessoa de boa, mas foi inteligente a sacada aqui do dificuldade no intelecto. Vou voltar aqui, ó. Perdão. Gente, desculpa mesmo, viu? Não tô debochando. Nossa, não é deboche, mas minha mente pensou muito rápido. Foi espontâneo, desculpa. Vamos voltar aqui pra gente não perder o foco. Além de guardar informações confidenciais do nosso processo, eu não desejo que o inimigo saiba dos nossos planos mais íntimos. Dessa maneira, vigie as emoções. Tendo se dirigido para as portas da instituição, verificaram a proteção e a organização da casa, aguardando entre os trabalhadores encarnados com quem se afinizavam, e se apresentassem se apresentassem para o trabalho. Foi nesse período que Maria Souza, tarefeira da fluidoterapia, adentrou o centro, autorizando pelos seus pensamentos e sentimentos pedantes a entrada dos representantes da maldade no núcleo cristão. Estes, imantados à servidora vaidosa, tomavam as providências necessárias para as continuidades das infiltrações. As entidades superiores sabiam de tudo e os acompanhavam discretamente, sem que no centro os inimigos da verdade pudessem percebê-las, permitindo assim a entrada livre, porém monitorada de Júlio César, e Gonçalves, que para os trabalhadores da casa espírita se converteriam em elementos de provas nos campos dos ensinos de Jesus. Penetrando a sala, cujas atividades eram de assistência espiritual, os malfeitores notaram a diferença fluídica. As vibrações evidenciavam respeito e tranquilidade. No aspecto físico, disciplina e seriedade dominavam o coração da maioria dos trabalhadores. Entidades amigas, quais enfermeiros espirituais, ladeavam os passistas a fim de ajudá-los nas transmissões de energias refazedoras, num trabalho cristão e anônimo. Maria Souza desenvolvia sincera vontade em ajudar, mas o sonho de ser uma grande magnetizadora, uma extraordinária médium de cura, atrapalhava as boas disposições, pois o pedantismo lhe anulava as melhores intenções, impedindo-lhe a produção de sentimentos sublimes, ficando no comum das pessoas, sobrecarregando a equipe espiritual, que, aproveitando apenas alguns poucos recursos magnéticos, fazia todo o trabalho.
Iniciada a sessão de passes, uma senhora curvada, gravemente envolvida por uma turba de obsessores, sentou-se com muita dificuldade na cadeira onde Maria deveria ministrar a fluidoterapia. Os amigos espirituais envolveram quanto possível os obsessores, recolhendo-os amorosamente para o socorro devido. Contudo, outros mais endurecidos permaneciam ligados à enferma, por estarem profundamente comprometidos com o seu passado delituoso. A assistida somente se libertaria por completo através do esforço íntimo, pela transformação moral à qual, em verdade, não se dedicava. Júlio César, analisando as vibrações do coordenador daquele caso, notou pertencer à sua categoria espiritual e, após as conversações preliminares, acrescentou: "O camarada certamente me conhece, não?" "Claro, Júlio César, claro. O que quer de mim?" "Pequenos favores." "Favores? De graça?" "Não, meu amigo, será recompensado. Digamos que será uma troca de gentilezas." "Pode dizer o que é?" "Preciso que você e sua equipe abandonem essa mulher." "Que? Nunca! Será momentâneo, é pela nossa causa." "Conhece os meus superiores. Em nome deles eu estou me empenhando na destruição desse centro e eu preciso de sua..." "Ah, por que você não disse antes? Se é para destruir essa casa maldita, então tem todo o meu apoio. Graças a esse terrível templo de amor, eu não consigo concluir o meu plano. Se essa criatura continua em pé, é por causa das energias e das preces que tem recebido desta odiosa instituição. Júlio, meu caro, terá toda a minha ajuda. Ficaremos longe dela. Vejamos, 6 meses, está bem? Nenhum dia mais, está ouvindo? Mas em troca, continuou o obsessor mercenário, após o vencimento desse prazo, você me cederá 20 trabalhadores seus bem treinados, pelo tempo equivalente à minha ausência junto a essa infeliz. O que me diz?" "Negócio fechado", finalizou o arquiteto da maldade. Enquanto o passe era transmitido, os espíritos perseguidores daquele caso saíam silenciosamente. Os amigos espirituais atentos também se retiraram discretamente, aproveitando a trégua interesseira dos malfeitores para tentar libertá-los da ideia da maldade e vingança. Mobilizaram então equipes socorristas, conseguindo encaminhar muitos adversários para o intercâmbio espiritual. Porém, a mulher que adentrou a sala curvada recuperava a postura correta como que de imediato, readquirindo certa vitalidade. Quando se viu liberta daquelas influências, no desejo de agradecer, agarrou a mão da passista, beijando-a e lançando essas palavras de gratidão: "Deus abençoe a senhora. Sua mediunidade é fantástica, agora eu sei. Eu sou livre e você é uma santa." Essas atitudes da assistida romperam as normas do silêncio e da discrição que a casa espírita solicitava, tumultuando momentaneamente o trabalho. O dirigente encarnado aproximou-se contendo os excessos, imprimindo ordem e disciplina no ambiente. Júlio César acompanhou o trabalho de Maria Souza durante várias semanas, fazendo com que casos semelhantes a esses fossem repetidos. Para isso oferecia cargos, favores e retribuições aos obsessores, provocando nela a certeza de que finalmente havia desenvolvido a faculdade de cura. Em pouco tempo, certos cooperadores deixaram-se envolver e contaminar pelo ciúme, inveja e intolerância. Maria Souza tornara-se valioso instrumento de atuação do obsessor-chefe que a envolvia nestes pensamentos. "Você realmente é médium de cura e eu sou seu médico, seu mentor. Estamos nos colocando à disposição para um novo trabalho nesta casa. Desejamos desenvolver aqui trabalhos grandes de cirurgia espiritual. Você será famosa, seu nome será divulgado largamente, todos haverão de respeitá-la. Entretanto, muitos invejosos desejarão tirá-la da missão. Por isso afaste-se daqueles que quiserem analisar suas produções. No resto, conta conosco." A médium curadora, contaminada pela presunção, já espalhava aqui e acolá suas novas capacidades. Em pouco tempo, os assistidos já disputavam uma vaga junto à sua cadeira para receber passes curadores. Na sala, a competição estava instalada. Vários companheiros invigilantes caíram na armação das trevas, esquecendo-se de que o trabalho em qualquer área Vários companheiros invigilantes caíram na armação das trevas, esquecendo-se de que o trabalho em qualquer área solicita discrição e fraternidade. Alguns perdiam-se na indignação, afirmando que a curadora, na realidade, era anímica, vaidosa, orgulhosa e deveria ser banida do grupo. Outros formavam pequenos grupos em favor da passista fascinada. Além das fofocas que percorriam a galope, os
os corredores. Era o início de uma séria perturbação espiritual que daria muito trabalho à diretoria doutrinária do centro. Espiritualmente, Júlio César permanecia eufórico, porque agora já havia lançado dúvidas e problemas em 2 importantes departamentos. O processo dedicado à destruição da casa espírita prosseguia. Os instrutores espirituais do agrupamento cristão permaneciam atentos, acompanhando o caso de infiltração, respeitando, contudo, o livre-arbítrio dos trabalhadores encarnados, ensejando-lhes a oportunidade de colocar em prática os ensinos cristãos. Capítulo 6. Intervenção superior. O perseguidor, porém, continuava implacável. Após ter lançado discórdia na equipe de fluidoterapia, continuava a se preparar para o envolvimento dos grupos mediúnicos propriamente ditos. Agora, os médios ostensivos é que seriam experimentados. Os invasores das sombras julgavam-se livres dos protetores espirituais. Sentiam-se fortalecidos no desejo de dominar o centro espírita, por permanecerem imantados aos trabalhadores que ofereciam brechas nesse ou naquele campo. Entretanto, quando os preparavam para invadir um grupo de obsessão, foram fortemente barrados por espíritos bons, impedindo-lhes o acesso na reunião de orientação e libertação espiritual. Júlio César não se continha, esbravejava lançando palavras ofensivas ao grupo, além de fluidos nocivos que eram neutralizados pela atuação positiva dos benfeitores espirituais. O agrupamento, ou dedicado à desobsessão, era composto de pessoas graves e idealistas, o que naturalmente lhe garantia o amparo, livrando dos adversários perturbadores das tarefas. Enquanto o malfeitor protestava, os amigos espirituais aguardavam em silêncio que o irmão perturbado fosse vencido pelo cansaço. Ainda não era o momento de dialogar com o terrível perseguidor. As entidades amigas aguardavam a hora adequada para a intervenção junto ao agente da destruição. Gonçalves afastou-se momentaneamente para dar algumas ordens aos outros espíritos desordeiros. Quando o valoroso tarefeiro, fazendo-se visível, aproximou-se, dirigindo-lhe carinhosamente essas orientações. Meu filho, a paz de Jesus te envolva. Desejamos te abraçar, falando-te do nosso desejo em compartilhar contigo das alegrias espirituais. Eu vejo os teus olhos o sofrimento, tua face a amargura, tua alma pede socorro. Estás cansado de lutas inúteis e de sofrimentos intensos. E do peito do benfeitor partiam jatos de fluidos amorosos. O perseguidor envolvendo o capataz do mal nas mais sublimes energias. O adversário, contudo, lembrou-se da advertência do chefe quanto às tentativas dos apóstolos da luz em tentar arrebatá-los, e em desespero começou a gritar pelo nome de seu mestre, solicitando-lhe ajuda. O representante da discórdia, porém, estava por demais ocupado, esbravejando com os coordenadores espirituais da reunião de desobsessão, ficando impossibilitado de ouvir o pedido de socorro do camarada. A entidade amiga envolveu o auxiliar da discórdia em internas vibrações, e porque não suportasse as irradiações amorosas, o contraste energético causou-lhe um torpor de sonolência irresistível, caindo por fim nos braços amoráveis do socorrista que o conduziu para uma das inúmeras reuniões de desobsessão do centro. A equipe espiritual superior almejava, com isso, oferecer aprendizado aos encarnados, ao mesmo tempo em que ele agilizava a tarefa socorrista, valendo-se do ambiente fluídico equilibrado, do amor verdadeiro e da imantação mediúnica, que permitiria ao adversário permanecer parado por alguns instantes, e em estado de lucidez para ouvir as palavras inspiradas do dialogador. O amigo espiritual, que o amparou, adentrou a sala, bastante confiante, verificando junto aos companheiros da tarefa a possibilidade de atendimento naquela noite. Após saudação fraterna, fez esse pedido. Caros amigos, temos um caso delicado que precisa de ajuda urgente. Este, a quem amparo cuidadosamente, trata-se do assistente de Júlio César, aquele que implantou um processo de infiltração nesse tempo. Conseguimos envolver este irmão em doce vibrações e precisamos atendê-lo neste momento, aproveitando o estado
doentio da sua mente, entendendo o seu coração perdido na ignorância e mergulhado no ódio. Não ignoro ainda os pensamentos contaminados pela vaidade. Contudo, é preciso ajudá-lo nos primeiros passos com a sua própria reabilitação. Permanece enganado quanto ao nosso processo de reequilíbrio aplicado às criaturas perdidas no caminho. Guarda a ideia de que somos carrascos trabalhando em nome de Cristo. Aquele a quem mantém como chefe inventou mentiras a pretexto de impedir-lhe o rompimento dos grilhões que o prendem às regiões inferiores. O dirigente espiritual da reunião, sensibilizado e consciente da urgência do caso, colocou o auxiliar da maldade na lista de atendimentos. Enquanto a valorosa equipe de cooperadores espirituais verificava entre os médiuns presentes os que ofereciam afinidade fluídica para o delicado atendimento. A sala mediúnica estava respeitavelmente preparada. Os medianeiros cultivavam sentimentos elevados, inúmeros benfeitores providenciavam a segurança da reduzida assembleia dedicada ao sagrado intercâmbio espiritual. Esclarecimento, boa vontade e dedicação dos médiuns prometiam trabalhos intensos naquela noite. Dos fenômenos mediúnicos, nada se compara às realizações da mediunidade educada, colocada a serviço do socorro espiritual. A reunião começou rigorosamente no horário previsto. O dirigente encarnado iniciou a sessão com breve leitura de um texto evangélico, seguido de prece sincera, ligando-nos em agradáveis vibrações. Terminada a oração, o instrutor do nosso plano conduziu Gonçalves cuidadosamente ao médico socorrista, sentindo as emanações do adversário. Mantinha-se firme, cultivando bom ânimo para o serviço caridoso. 3 experientes tarefeiros na arte da desobsessão foram convocados para fortalecer o medianeiro, ajudando-o a conter possíveis excessos do socorrido. Suspensas as vibrações controladas, o discípulo da perversidade retomava vagarosamente a consciência, transmitindo ao porta-voz indescritível sensação de mal-estar. Vendo-se em ambiente estranho, recordando-se da abordagem do emissário do bem, rememorando a advertência do chefe, julgou estar em mãos iniquidoras e, em pânico, iniciou a comunicação com esses gritos: "Socorro! Socorro! Eu estou preso! Querem me torturar! Não falarei nada, nem com 1 milhão de torturas. Meu mestre vai saber. Ah, se vai! Libertem-me!" gritava o infeliz, dando ao medianeiro, obrigando-o a dosar a voz, a fim de desempenhar o melhor possível a abnegada tarefa do socorro espiritual. "Vocês não sabem com quem estão falando. Eu sou o secretário das sombras, meu senhor. Quando souber, acabará com todos vocês. Ele é um grande representante de importante cidade espiritual das regiões inferiores. Sou seu servo predileto. Eu tenho costas quentes. Não mexam comigo. Ordeno, libertem-me agora. Soltem as correntes que me prendem." Por quais mistérios me prendem a outra pessoa? É a mediunidade, não é? Claro, fui muito bem avisado. Maldita seja a mediunidade, malditos todos vocês, malditos. O espírito perdia completamente o controle. Não fosse a mediunidade disciplinada, o atendimento seria praticamente impossível. Porque o adversário fez pequena pausa promovida pelo cansaço do momento, as entidades amigas, verificando a necessidade de rigorosa intervenção, se envolveram o dialogador, levando a falar de maneira inspirada nestes termos: "Paz e amor é o que desejamos àqueles que Deus nos envia. Meu irmão, você não está amarrado e muito menos preso. Permanecemos todos laborando em nome de Jesus, nosso mestre. Não pronuncie este nome perto de mim. Meu mestre é outro. O Cristo quer nos enganar. Nos enganar." "Calma, meu amigo", disse o dialogador, imprimindo as palavras de afabilidade e doçura. "O nome de Jesus representa a sublime vontade, o amor verdadeiro, aquele que você há muito tempo deixou de sentir, a amizade verdadeira que não solicita retribuições, o abraço afetuoso de quem nos ama. Lembra-se, entregando-se à prática do mal, o amigo esqueceu que é filho de Deus e possui uma tarefa importantíssima para realizar sua reforma moral." "Tarefa? Tenho mesmo uma grande missão a realizar. A destruição dessa casa. Vocês pensam saber de tudo. Acreditam estarem protegidos. Santos, não é?
Nós vamos mostrar. Meu mestre é especialista em destruir as casas como esta. Eu já vi inúmeros centros serem devorados pelos próprios espíritas. Essa casa será a próxima. Que venham as falanges inferiores, venham espíritos das trevas. Esse é o nosso momento. Essa guerra já está ganha. Mestre, bradava o adversário, salve-me. Senhor das sombras, socorre-me agora. E enquanto o adversário da paz gritava, a equipe espiritual se fez visível, irradiando intensamente em benefício do sofredor. Entidade respeitável aproximou-se do esclarecedor, inspirando-lhe-se esta rogativa. Senhor Jesus, eis que te pedimos com amor sincero. Essas simples palavras, envoltas nos mais sublimes sentimentos, impressionaram o perseguidor, calando-o momentaneamente, permitindo a atuação direta da equipe socorrista. Entidades amigas se aproximaram, aproveitando os extraordinários benefícios da oração, projetando em telas fluídicas imagens referentes à última encarnação do obsessor em atendimento. O invasor se reconhecia em valorosa empresa, desempenhando função importante. Via-se explorando os funcionários menos reconhecidos financeiramente, abusando de moças ingênuas, autorizava abortos, livrando-se de paternidade indesejável, promovia voluntariamente demissões desnecessárias, usava o poder para dominar, perdendo-se na noite dos vícios. Por conta disso, angariou para junto de si entidades malévolas que o incentivavam ao desvario. E de retorno à vida maior, a lei de causa e efeito o arrastou para a sinistra cidade. Os obsessores que o receberam exploraram-no a ponto de apagar-lhe da memória certas lembranças, convertendo-o em torpe servidor da maldade. Gonçalves estava assombrado, sentia-se usado pelos comparsas. Humilhado, continuou em silêncio, ouvindo a petição do dialogador, que em seguida, comovente, colocando nas palavras o próprio coração. Rogamos-te por ter este amigo e irmão. Não nos colocamos acima dele. Bem sabemos das nossas limitações. Imploramo-te humildemente. Compreende o nosso companheiro, ajudando no despertar, a fim de colocar-se rumo ao próprio progresso. Também sabemos dos sofrimentos dessa alma, nossa irmã das noites tristes que passa, da saudade que machuca, do frio que atormenta e da solidão que dilacera o peito. Quem sabe, na tua misericórdia, nosso irmão encontra a alegria de servir no campo do bem, recompondo e libertando os erros do passado. Reconhecidos no teu amor, eis que te entregamos a compaixão, este amigo, nosso irmão, solicitando-te acolha em teus braços. Terminada a prece, assistindo a parceria, o assistido parecia estar em êxtase. O coração fora invadido por vibrações amorosas. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se respeitado, valorizado, querido, amado. E lançando-se em profunda reflexão, lembrou-se do chefe perseguidor instintivamente e desejou fugir, surpreendendo-se quando notou os próprios amigos espirituais mostrando-lhe a saída. Só um minuto, gente. Autorizando-lhe deixar o ambiente. Ajudado pela entidade que o trouxera à reunião libertadora, levantou-se recebendo o abraço repleto de afeição, seguido dessas orientações. Gonçalves, meu filho, disse o benfeitor, não estamos na condição de juízes implacáveis, não queremos que nos tenha na conta de adversário. Desejamos estar unidos ao amor de nosso Deus, nosso Pai. É provável que guarde certas dúvidas ao nosso respeito. Entretanto, amigo, saiba que se ages com certa liberdade, é porque está dentro dos limites das leis divinas. Cedo ou tarde, sua atuação será impedida pelas leis universais. Desejamos que com este processo de socorro acalmar-te para dialogarmos mais de perto, advertindo-te que quanto à responsabilidade de consertares o que vem estragando. Queremos que tenha em nós amigos queridos dispostos a ajudar-te na própria recuperação. Segue adiante, meu irmão. Reflete sobre tudo que viste, ouviste e sentiste neste ambiente, avaliando nossos propósitos. Sei que desejas ver-te livre de nós, entretanto sabe que permaneces cativo da própria consciência. O quê? Perguntou o obsessor, interrompendo a fala da entidade amiga. Livre? Onde os instrumentos de tortura? A lavagem cerebral? Os carrascos encapuzados portadores das chibatas ao qual o meu mestre se referia?
Não dispomos de nenhum desses instrumentos, respondeu o amigo espiritual. O amor, a compreensão e o perdão são os nossos mecanismos de trabalho na seara do bem. És tu quem permaneces numa eterna tortura. Contudo, conta sempre com a nossa disposição em ajudar-te a encontrar o caminho de volta. Agora é contigo. A decisão é tua. Consulta a própria consciência. O obsessor saiu emocionado, contudo, orgulho e vaidade impediam-no de transformar intimamente naquela hora. Os instrutores da vida maior, responsáveis pela instituição, estavam satisfeitos, pois sabiam que a semente da verdade fora plantada e, no momento oportuno, haveria de germinar. E é isso. Por hoje é só. Obrigada pela leitura. Um beijo!